Vamos agora, meus irmãos, fechar os nossos olhos para nós fazermos a prece de abertura. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso Mestre Maior. Francisco de Paula, patrão de nossa casa, trabalhadores da Seara de Francisco. Aqui estamos nós, mais uma vez, para esse encontro, com muito amor. Hoje uma sessão especial, que podemos aproveitar bastante o que será feito aqui, para que vocês possam levar no seu coração a mensagem sempre de Jesus. Muito obrigado à presença de vocês, muito obrigado à presença dos médiuns aqui presentes, e vamos pedir graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e vamos pedir à nossa irmã Angelina que leia para nós um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda, a beneficência, item 11. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesses compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesses, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando que representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, que como agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos: estou com fome. Ide, meus bens amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Bom, agora nós vamos chamar a nossa mesa, o nosso convidado de hoje, que fará a palestra para vocês. Vai, através da música, falar sobre os desígnios de Jesus. Por favor. Senhor Alain Viches. Eu chamo aqui, deixa eu sentar. Não, pode sentar aqui. Antes, eu vou pedir aos médiuns da mesa que tragam a presença de seus amigos espirituais. Venham, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Sejam bem-vindos. Fiquem ao nosso trabalho até o término dele, junto ao seu médium. Muito obrigado pela presença. Agora passo a palavra ao nosso amigo que está aqui, para falar com vocês sobre os ensinamentos de Jesus, através da música. Boa tarde. Com certeza uma tarde especialíssima para todos nós, que já percebemos que a indicação da espiritualidade é para que todos unamos os nossos propósitos mais superiores, para que realmente encontremos um campo fértil para a apresentação daquilo que desenvolvemos aqui na Casa Espírita, que seja o amor, a fraternidade e a inspiração, o norte da nossa própria existência, coligados à referência do Cristo. Quando me programei para deslocar-me de Osasco para o Rio de Janeiro, logo na segunda-feira dessa semana, a minha grande amiga e empresária Fátima, que é daqui da cidade do Rio de Janeiro, me disse assim: Alan, você falará numa casa espírita espetacular. E lá você não se preocupe, porque caso a sua voz falhe, estarão cantores líricos para te auxiliar.
Eu, não obstante, confiante simplesmente neste convite que ela me fez, firmei um compromisso com a própria espiritualidade e confiei. Então, antes de nós falarmos ou efetivamente soltarmos a nossa voz, vale o entendimento de que a música é esta ferramenta para fortalecer o evangelho em nós. Nós não queremos a realização de um espetáculo na casa espírita, nem tampouco ficar demonstrando aqui as nossas habilidades artísticas. E já que o propósito é unirmos as nossas vozes, eu gostaria de, nesses minutos iniciais, mesmo antes de soltarmos a voz, fazer algumas perguntas para observar o nível técnico de vocês acerca desta nossa ferramenta de trabalho nesta tarde, que é a música. Por exemplo, vocês já ouviram falar ou têm algum conhecimento de que com a canção eu consiga resolver problemas como irritabilidade, nervosismo, estresse? Resolvo, sim ou não? Sim. Muito bem, voz firme, marcante. Segunda pergunta, será que com a música eu resolveria aquelas questões como dependência química, alcoólica, outros nesse sentido, sim ou não? Sim. Que maravilha, já diminuiu a intensidade, percebeu? Geramos uma dúvida. Terceira e última pergunta, será que com a música nós resolvemos aquelas questões de conflitos sociais? Por exemplo, eu resolvo aquela questão de chefe chato lá no trabalho com a música, sim ou não? Olha, tem gente que, pelo amor de Deus, não tem jeito, né? Se sim ou se não, hoje nós estamos aqui amparados em uma casa espírita. E a doutrina é muito clara. Por aqui nós só trabalhamos com aquela tal de fé racional. Ou seja, não é porque eu acho, ou alguns de nós achamos que cantar faz bem, que nós iremos sair por aí fazendo todo mundo soltar a voz. É lógico que há um embasamento científico em nossa proposta, e é sobre isso que nós vamos nos debruçar nesses poucos, mas intensos minutos que passaremos reunidos na casa. A primeira canção, ela já relembra um texto que foi apresentado pelo nosso querido Mestre Jesus, quando ele mesmo disse que através destas frases nós nos aproximaríamos de forma mais intensa do próprio Criador. Então, eu canto a primeira parte da música, você se concentra, quando eu falar vai, é a sua vez. Deixa eu colocar aqui a minha orquestra, tudo preparado, maestrina? Deixa eu colocar aqui a orquestra. Andiamo bella. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Solta a voz, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Vela por mim, que seja feito assim. Alimento deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. O nosso coral. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim,
seja feito assim. Para encerrar, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, Vela por mim, tua sem, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Quando nós executamos esta melodia, identificamos na sua maior parte a oração dominical ensinada pelo Cristo. Mas o autor desta canção, ele faz uma inserção bem interessante. Diz ele assim: Pai, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Quantos de nós, já frequentadores, trabalhadores de uma casa espírita, na hora que o calo aperta, a gente se esquece de todo esse amparo e acha que está caminhando sozinho por aqui. E hoje, ao estar nesta casa, numa tarde tão agradável, entre amigos, nós conseguimos perceber exatamente este tipo de impulsionamento da espiritualidade, aonde cada um de nós encontra a capacitação ideal para servir como um iluminador na vida daqueles que ainda estão perdidos neste planeta. Eu pude ficar bem mais tranquilo, porque observei que o compromisso que eu firmei com a minha empresária de reunir os cantores aqui foi cumprido, né? Os cantores realmente apareceram nesta tarde, dando a entender que realmente temos que erguer a nossa voz de forma coletiva para que realmente o amor se fortaleça em tudo aquilo que nós temos realizado. E o mais interessante, quando nós falamos em soltar a voz, muitas pessoas falam assim: ah, mas isso é um dom celeste. O entendimento que nós temos é que é mais um compromisso do que um dom. É aquilo que você realiza com a predisposição firmada no plano espiritual. Muitas vezes que não acontece de forma automática. Para vocês terem uma ideia, vou até complementar realizando uma outra pergunta. Nesta tarde, quantos dos meus amigos reunidos aqui já ouviram falar do átomo? Quem já ouviu falar do átomo aí? Isso, uma grande parte. Então a maior parte sabe que tudo que nós conhecemos na esfera material é formado pela união dos átomos. E a ciência, que já estuda este elemento há um bom tempo, conseguiu comprovar que ele tem um núcleo, onde nós temos ali os prótons, nêutrons, cátions, e ainda estão descobrindo ali novos elementos. Em torno do núcleo do átomo nós temos os elétrons, e a ciência também já comprovou que é a movimentação dos elétrons em torno do núcleo do átomo que faz com que cada um deles se atraia ou se distancie, formando os elementos que nós conhecemos, a cadeira, as paredes, os nossos órgãos, o ar. Mas a pergunta que insiste em nós é a seguinte: como será que a ciência mede a movimentação dos elétrons em torno do núcleo do átomo? Quem me diz? Fala um de cada vez, senão não entendo. É medido através da Oi? Exatamente, que é expresso nessa vibração, valência sempre, né? da inspiração, da energia, que é expresso nessa sintonia. Mas eu faria uma proposta, já que nós estamos falando da frequência, da vibração, dessa, né, construção periódica, para nós precisamos expressar isso na voz. Então, quando a gente fala em vibração, não é só pensar, é criar a vibração necessária. Então, fala comigo assim, ó, vibração, fala. Tem gente que está falando: meu Deus, onde nós vamos chegar hoje com essa palestra no Centro Espírita, colocar a música nessa história, agora está com esse negócio de vibração. Calma, eu já vou chegar lá. Tem um livro que nós começamos o estudo lá na nossa casa espírita em Carapicuíba, que é uma cidade ali da Grande São Paulo. Eu acredito que não tenha chego até aqui. É um lançamento novo que está vindo lá do interior de São Paulo. Eu até trouxe um exemplar. Tá? Não, esqueci o nome. Livro dos Espíritos, já ouviu falar? Já, né?
Lá no livro dos Espíritos, a pergunta de número 540, ela fala da relação entre nós, os encarnados, os desencarnados e a própria natureza. E um trecho da explicação apresentada pelos Espíritos diz o seguinte, ó, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Aí a gente começa a perceber que nessa escala, aonde que será que nós estamos nos encontrando? Será que nós estamos ainda na primitividade? Ou será que nós já conseguimos despertar para algo além? Algumas pessoas poderiam dizer assim, eu estou muito longe. Outras, não, eu já estou espiritualizado, já consigo vivenciar o amor. A questão é, neste processo, qual é a essência da nossa existência? A vibração interna que está em nós, esta cadência, esse movimento, essa vibração. Nós vamos provar isso através da próxima canção. Uma música escrita pelo meu grande amigo Johann Sebastian Bach. Lembra do Bach? Ele, quando escreve essa música, há mais de 2 séculos atrás, ele fala que Jesus é o caminho tranquilo para que um dia nós encontremos a felicidade permanente. Está muito distante ainda para nós da sociedade materialista isso. Entretanto, nós queremos seguir o Cristo para que esta felicidade realmente nos envolva de forma mais perene. E o trecho da música mais determinado fala Jesu joy of man's desiring. Deu para entender? Tranquilo, né? Jesus, desejo de alegria dos homens. Ou seja, não vai ser uma alegria que vai cair no seu colo por milagre. Não. Tem que ter desejo, vontade, iniciativa, trabalho. Então eu começo a melodia e você vai trabalhar comigo através da sua voz para que essa felicidade se manifeste aqui nessa tarde. É tranquilo, não requer nem prática e nem habilidade. Maestrina, está gravando ou transmitindo? Só gravando. Senão eu ia perguntar se o pessoal de casa está cantando. Mas falo-ei depois quando isso for para a internet. Se sintonize pela vibração da música. Não fique preocupado com a letra, com a tonalidade de voz, é a intenção. Solta a voz conosco assim, ó.
finalizar juntos a melodia, sem restrições, mas nos entregando ao serviço no bem, em comunhão com o Cristo. Vai lá. Essa canção, conforme já disse, foi escrita há mais de 2 séculos atrás, e ela traz essa perspectiva de que a alegria não é algo simplesmente automático, mas é fruto do nosso esforço, da nossa determinação, da nossa busca para que realmente o Evangelho não seja só uma informação, mas seja a comunhão plena com este movimento de alegria que nós queremos encontrar na sociedade, mesmo que atualmente pareça ser tão distante. E aí, nós começamos a pensar e ter uma perspectiva do retorno de vocês, porque, diferente da primeira canção, esta segunda melodia, algumas pessoas já começaram a se entregar ao exercício musical, porque na primeira música todo mundo preocupado, nossa, um evento artístico, ficou travado assim, né? Nessa segunda música, as pessoas não estavam só vibrando pela música, mas já estavam se movimentando. Tinha gente na cadeira, e eu observei aqui da frente, assim, né? E é isso, a nossa doutrina é uma doutrina para o movimento. Não é só de sentar na cadeira e ouvir a palestra. É exatamente aquilo que nós vamos realizar a partir do instante que nós sairmos desta casa. E aí, para vocês terem uma ideia, a dúvida que surge, e eu consigo capturá-la aqui da frente, é: mas Alan, como que eu consigo me entregar na música, sendo que muitas vezes eu não a entendo, porque está num outro idioma, como essa que está em inglês, por exemplo? Sim, quando a gente chega na casa espírita, nós lembramos que o primeiro ponto de comunhão para o propósito está no despertar do sentimento. Lembra quando a gente aprende que nós estamos ali no momento inicial do nosso desenvolvimento, entregue ainda aos instintos, depois nós vamos crescendo, crescendo, crescendo e chegamos ao campo do sentimento, até que um dia manifestemos as verdadeiras virtudes que nos acompanharão, né, na plenitude do Espírito. E aí, neste desenvolvimento para o sentimento, o que nos interessa não é aquilo que a visão consegue simplesmente entregar, não é aquilo que a gente consegue entender de imediato, mas é aquilo que realmente entra em comunhão junto à própria prospecção espiritual. Ah, então você está me dizendo que para sentir a melodia eu não preciso efetivamente entendê-la? Correto. Isso nós podemos até provar, porque já que nós estamos numa doutrina que se diz científica, um braço dela faz com que a pesquisa seja oportunizada. Então o que eu vou fazer? Eu vou cantar uma canzone italiana. Tutti parlano italiano qui? Molto bene, bella. Aiuta, per favore. Quando eu terminar a canção, eu vou perguntar para vocês o que a música está dizendo, ok? Mas Alan, é milagre? Como que eu vou descobrir a música? Não, nós não vamos atrás da tradução literal. Eu vou atrás daquilo que vocês sentiram ao ouvir a melodia. Então você pode ficar tranquilo, dar margem às recordações da sua existência atual, lembrar de alguém que já cantou essa música para você, ou de repente, para você que tem a mediunidade mais aflorada, retome aí a sua encarnação passada, de repente observe-se cantando essa música em algum lugar da Itália, e aí, quando eu perguntar, você expressa o seu sentimento. E fique tranquilo, relaxado em sua cadeira, porque não há relato algum, ao longo desses meus 25 anos de trabalho voluntário, de que alguém tenha desencarnado realizando esse exercício. Bom esclarecer, né? Andiamo, maestrina. Conecta, atenção. O pessoal que está mais no fundo aí dá para ouvir direito? Liviamo negli eti calici che la bellezza infiora e la fugge il qual fuggeva bria voluta livione le dolci fremiti che suscita l'amore poiché quello che ha al cuore onnipotente
viviamo amore, amore fra i calici più cadi baci abbraccia Decorou? Dá uma volta. Tra voi saprò dividere il tempo mio giocondo. Tutto è follia nel mondo, ciò che non è piacer. Godiam fugacer gaudio, nel gaudio dell'amore. È un fior che nasce e morre, né più si può godere. Godiamo, ci invita, non fervido accendo lusinghier. Canta assim agora. Vai soltando a voz aí, sem medo de expressar sua alegria nessa tarde. Tô impressionado, continua. La vita nel tripudio, quando non savi ancora, non dica che l'ignora, è la mio destin così. Godiamo la piazza, il cantico, la node a bella e riso, in questo paradiso di scoprando amore. Interessante que quando eu canto uma música como esta, eu não sei se vocês têm a mesma perspectiva daí. Algumas pessoas me olham com aquele olhar, né, de admiração, não pela voz em si, mas pela coragem de trazer uma música clássica dentro do centro espírita, assim, né, pujante, uma música energética, porque parece muito distante daquilo que nós muitas vezes ouvimos no movimento espírita de uma forma geral. Mas lembre-se, em tudo aquilo que nós estamos falando e trabalhando por aqui, tem uma finalidade. Esta canção, por exemplo, quando você a ouve, qual é o sentimento que surge no seu ser? Alguém levanta o braço e fala para mim. Alegria aqui, felicidade, alguma coisa diferente da alegria e da felicidade? Amor, muito bem, Bela. Lá, ali no meio? Paz. Saudade. Mesmo cantando alto assim, é um espírito equilibrado, hein? Saudade, muito bem. Algo diferente de tudo isso? Infância, que legal o movimento, né, de conexão com o belo, com a harmonia, sim. Diga lá. Alegria de viver. Olha, muito bem, Bela. Não vai falar que aqui tá. Prelúdio da Traviata de Verdi. Perfeito. As palavras todas, eu não sei. Brindemos. Vou aproveitar o seu gancho, então. Eu até me lembro que eu estava fazendo uma palestra, já há algum tempo atrás, numa cidade do interior da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, quando um senhor estava sentado no fundo do salão, nem me deixou perguntar, ele levantou o braço, eu quero falar. Eu diga. Ele falou, eu senti que fui abduzido por um OVNI. Vai, né? Cada um pode sentir o que quiser, mas essa canção ela tem uma proposta. O grande maestro Verdi, quando a escreve para inseri-la na ópera La Traviata, ele traz neste trecho específico um diálogo entre duas pessoas. Hoje nós cantamos aqui em solo, mas a música acontece entre o tenor e o soprano, a voz masculina e a feminina. Qual é a finalidade daquele diálogo? Que encontraríamos a felicidade próximo ali do que seria o paraíso, quando realmente utilizássemos as prerrogativas daquilo que nos é possível para alavancar a existência de alguém. Na ópera, eles tinham acabado de resgatar uma senhora da zona do Meretrício, dado a ela a oportunidade de uma vida digna, decente. E aí, se você fizer uma relação com aquilo que a gente aprende na casa espírita, veja se não é a mesma coisa que os nossos mentores fazem conosco.
Porque não obstante os nossos equívocos, os nossos erros, os nossos caprichos, os nossos vícios, todos os dias quando nós despertamos para a jornada matutina neste planeta, a espiritualidade nos incentiva, nos indica o caminho a seguir para que possamos realmente desabrochar na forma de habilidades com aquilo que nós temos aprendido. E trazem a perspectiva de que todos esses equívocos que um dia nós cometemos, teremos o tempo hábil para saná-los de forma intensa e positiva na direção do bem. Então, é uma música que entra em sintonia com aquilo que nós aprendemos por aqui. E ainda mais, quando eu executo essa canção, algumas pessoas dizem assim: ai, Alan, mas isso é muito fácil quando eu estou dentro da casa espírita. A gente fala do amor, da fraternidade, da determinação, mas quando eu passo do portão para fora, que eu me deparo com um trânsito intenso, quando eu me deparo com aquela pessoa que me confronta, quando eu me deparo, às vezes, com a indiferença da sociedade segundo aquilo que eu acredito, quando eu me deparo, muitas vezes, com a irritabilidade do esposo, da esposa, com vamos dizer assim, a birra das crianças, aquilo me constrange de tal forma que o aprendizado da casa espírita parece que desaparece. Isso, muitas vezes, é um equívoco da nossa parte, porque o aprendizado está ali. A questão é como que nós a manifestamos. Por exemplo, eu vou provar para vocês, através da segunda experiência científica, que nós temos até dificuldade para falar que amamos. Dirá lá, amar na íntegra, conforme nos ensinou o nosso querido Mestre Jesus. Faça o teste comigo. Olha para a pessoa que está sentada ao seu lado e diga para ela assim, ó, como eu amo você, meu amigo. Fala, vai. Tá bom. Olha só, eu disse que hoje seria uma análise científica, né? Então, eu estou aqui da frente observando-os todos. Aí perceba que pelo menos 94,7% do salão, quando direcionam a fala para o companheiro do lado que o ama, não sei se vocês repararam, mas quase que de forma imediata vem uma grande gargalhada, percebeu? E aí a pergunta que nós temos que nos fazer quando cientistas é: por que quando eu falo para a pessoa do lado que eu a amo, eu dou risada? Pode ser alegria? Pode. Lógico que pode. Será que às vezes pode ser uma certa dose de timidez? Não. Lógico que também pode. Porque de repente você sentou do lado de uma pessoa que você nunca viu na vida, né? E já está falando que ama a pessoa assim do nada. Será que pode ser porque eu estou tirando um barato da cara do colega? Não. Por quê? Porque nós já aprendemos nesta tarde a importância da vibração, daquilo que é o pensamento unido à experiência técnica. Então, qual que é o exercício para nós? Quando você fala para a pessoa do lado que a ama, não pode ser só assim, porque a pessoa não vai sentir nem cócegas nessa vibração. Você precisa olhar fundo nos olhos da pessoa e transferir para ela toda a importância que ela tem na sua existência. Ai, Alan, mas qual é a importância que a pessoa tem na minha existência? Segundo aquilo que a gente aprende aqui, quem sentou aí do seu lado serve para você como uma alavanca na ascensão espiritual, assim como você para ela também. Então não basta olhar de qualquer jeito, tem que ter energia, tem que ter intensidade, tem que ter intenção, a palavra é intenção. Então nós vamos repetir o exercício, mas antes de você sair falando de qualquer jeito, se equilibre. Eu vou cantar uma música de fundo, você se concentra, e quando eu falar vai, aí você fala. Só vale na hora que eu falar vai, porque é uma música japonesa, eu posso me perder. Vamos ver, cadê? Português seria mais fácil, mas eu gosto de dificultar mesmo. Faz parte do processo. Pesquisa científica, exatamente. Não fica preocupado com o idioma, não fica preocupado com a tonalidade da voz, é simplesmente se energizar e quando eu falar vai, transfere isso para o colega do lado. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer. Olha agora e fala, vai!
comparar, para poder te explicar. Do outro lado, vai! Vocês, nem mesmo o céu, nem mesmo o mar, não é maior que o nosso amor. Olha aqui na frente, eu fico vendo o desespero de vocês. Vai. Me desespero a procurar alguma forma de lhes falar. Solta a voz aí, ó. Por vocês, nunca se esqueçam que eu tenho amor. Pra acabar agora. Como é grande o meu amor por vocês. Não parou. Interessante que... Mas não é possível. O mentor não está querendo parar a orquestra. É muito interessante. Eu acho que os amigos que estão aqui na mesa também conseguem observar esse movimento comigo. Daquelas pessoas mais assim, dificultosas da gente atingir. Porque é normal. Nós vivemos um longo período da nossa existência tentando barrar o campo do sentimento. Quantos de nós que durante a fase de adolescência não aprendeu que não poderíamos chorar, que engole o choro, que não pode expressar o sentimento, e cada vez mais a espiritualidade vem demonstrando o quanto que isso é importante para que haja a conjunção do nosso trabalho coletivo. Porque por aqui, é o que a gente aprende na Casa Espírita, não tem ninguém que saiba mais. Todos nós somos membros de uma escola que programa-se na escalada evolutiva. Portanto, façamos a nossa parte. Olha que legal que vai ser quando você chegar em casa hoje, encontrar lá a esposa, o marido que ficou lá entretido com seus afazeres profissionais, ou as crianças que acabaram de chegar da escola, abriu a porta de casa assim, ó. Como é grande o meu amor. Faz isso e me conta. Né? Pelo menos uma prece por vocês eles vão fazer. Né? Nada de negativo vai acontecer. E o mais interessante é colocar em prática a essência daquilo que nós aprendemos aqui. Inclusive, algumas pessoas me falam assim, Alan, mas essa história toda de música, de sentimento, tem algum embasamento mesmo no conteúdo espírita? Aí eu vou citar um trecho que está contido lá na Revista Espírita, que para quem não sabe, era uma publicação realizada pelo nosso codificador, o senhor Allan Kardec, onde ele apresentava ali o resultado no intercâmbio mediúnico que aconteceu nas reuniões lá. Na Revista Espírita de 1869, há um relato do maestro Mozart, falando assim, ó, aqui em Júpiter, que é onde ele vive, não temos instrumentos, são as plantas e os pássaros os coristas. O pensamento compõe e os ouvidos gozam sem audição material. Uau, que espetáculo, hein? Nós, aqui no planeta Terra, com a nossa riqueza de fauna e flora, poderíamos compor as mais belas canções inspirados pela natureza, pelo movimento dos pássaros, das árvores, mas, como o nosso vínculo com uma matéria tão intenso, muitas vezes a gente nem percebe essas inspirações. Quer ver? As próximas frases foram utilizadas para uma música que eu gravei há mais de 20 anos atrás. A música original, ela veio da Venezuela, uma canção natalina intitulada Corramos, Corramos. Já ouviu? Não. Lá no original eles cantavam assim, ó. Corramos, corramos, la música sueña.
E aí na porta do estúdio, para gravar a versão original, eu fui inspirado pela espiritualidade a inserir estas frases que algum tempo atrás nós tínhamos estudado lá num grupo na nossa casa espírita. As frases vieram da inspiração do espírito de Euríclides Formiga. E o poeta escreve assim: quantos de nós que ao acordarmos pela manhã, ao abrir a janela de casa, a porta, observando aquele amanhecer espetacular, numa conversa com o Criador dizemos: Senhor, olha o dia que amanhece em grande esplendor. Quem fala assim? Levanta o braço, deixa eu contar. Ninguém? Aqui, achei. Ótimo, vou colocar 5 para salvar a casa, né? Aliás, vou fazer o seguinte, eu vou trocar a frase. Vamos ver se a gente aumenta o número de adeptos a este movimento mais ativo. Diz o Euríclides assim, ó: quantos de nós que naquele dia de calor intenso, até que aqui no Rio de Janeiro não faz tanto calor, né? Mas naquele dia que você está suando, cansado, vem aquela brisa gostosa, quem é que para tudo que está fazendo, sente aquele frescor e diz: Senhor, olha o vento que flauteia pelos nossos campos. Quem fala? Olha lá, olha, ó. Está diminuindo. Ó, uma última tentativa, calma. Diz lá o Euríclides no seu texto, né? Quantos de nós que naquele dia de correria total, lembra daquele dia que você já acordou atrasado? Aí você lembrou que tem que levar a criança na escola, passar no banco, no cartório. Ai meu Deus, tem palestra no centro hoje, vai vir um cara cantar lá, naquela correria toda. E no meio do corre-corre você nota um pássaro exclusivamente cantando para você. Quem é que para tudo, pelo menos por alguns segundos, ouve o cantar do pássaro e diz: Senhor, calma, olha o pássaro que trina nas grandes alturas. Não precisa ser assim. Nós falamos que o importante é o quê? É o sentimento, não é a forma. Então você pode ouvir o pássaro e falar assim: ô passarinho, quem fala? Ah, tá vendo? Põe na música que fica mais fácil, peraí. Deixa eu colocar aqui a orquestra. O pessoal já sabe, peraí. Presta atenção, vou lembrar. Cantemos, cantemos com muita alegria. Cantemos, cantemos com muita alegria. Decorou? Ó, cantemos, cantemos. É solo questo. Vou voltar do começo para observar como que fica na sua voz. Vamos lá, da capo, andiamo. Sem medo, hein? Solta a voz aí. Cantemos, cantemos. Olha, eu não sei se isso é algo comigo só. Vocês cantando desta forma, né? Já passado aí mais ou menos 40 minutos da nossa apresentação. Eu acho que isso que é no conteúdo espírita a gente conhece como bafo fluídico, né? Porque a energia que vocês emitem daí, que chega aqui na frente, é um negócio impressionante. Até outra hora, a gente achava que ia ficar só sentado sem trabalhar. Nós já percebemos que podemos entregar mais. E eu tenho garantias, depois vocês me contem, que o grupo de médiuns reunidos aqui na frente terão uma perspectiva dessas vibrações que chegam até aqui em forma de amor, fraternidade, inspiração positiva. É tudo isso que nós queremos colocar na voz. Inclusive, só para observar, se não foi sorte sua, eu retomo do começo. Depois, cada frase que eu cantar, repete que fica igual. Vamos lá, da capo. Assim, ó. Cantemos, cantemos, cantemos com muita alegria o dia que amanhece em grande esplendor. Feliz, feliz cantemos o amor na criação, em cântico de paz que sai do coração, em cântico de paz que sai do coração. Solta a voz. Tá lindo. O vento que
passadinha aqui rápida pelo seguinte. Eu falei de 2 pontos que nós tínhamos que trabalhar nesta tarde, que vocês já estão dando lição de como executá-la em plenitude. O primeiro é ter atitude, é soltar a voz. Isso, tenho absoluta certeza que aqueles que passam na rua estão achando que os integrantes do coral do Teatro Municipal do Rio de Janeiro estão hoje aqui na Casa Espírita. O segundo ponto é aliar o movimento, aliar a prática ao sentimento. Isso também nós percebemos que vocês já estão em plenitude alcançando este feito. Por quê? Porque não estão só cantando, estão cantando e vivenciando esta alegria. Mas tem um terceiro ponto que eu esqueci de comentar, que é o contágio. E calma que não é de Covid, de gripe, de nada disso. É o contágio desta alegria que nos encontramos hoje aqui. Então, imagina você, alguém saiu de casa hoje pensando, eu preciso ir à Casa Espírita, porque eu estou tão mal. Que se Deus permitir, eu vou sentar ao lado de uma pessoa que vai me transferir a melhor vibração positiva. E a pessoa sentou aí do seu lado. Quando ela sente a sua voz pujante, ela olha para o lado e você, cantemos. Aí ela vai olhar para você e falar assim, nossa, quanta alegria. E você vai ter que olhar para ela e responder, que eu estou sentindo por dentro. Chega de sentir por dentro. O que a gente quer é manifestar. E não significa que nós vamos nos tornar os bobos da corte. Não, é mostrar lá, para quem nos observa de longe, que sim, a doutrina nos leva para um outro local da existência, que é a superação dos desafios com um pensamento em ponto alto. Nós não seremos mais os reclamões da sociedade. Nós saberemos que a mudança acontece primeiro em nós e depois repercute no outro. Então, nós vamos incutir isso em nós. Como que a gente vai manifestar toda essa alegria? Sorrindo. Então eu vou dar uma volta por aí para ver a alegria de vocês. Vai tranquilo que tá fácil. Deixa eu colocar aqui, vamos. Andiamo. Que você possa colocar na sua voz o amor, a esperança, a determinação, o carinho, a fé, a luz. Essas prerrogativas que nós encontramos quando chegamos até aqui. Então, respira fundo. Vai comigo, vai que maravilha. Vai cantando assim. Feliz cantemos o amor na criação, em cântico de paz. Em cântico de paz que sai do coração. Solta a voz aí, espetáculo. Cantemos. A flor que desabrocha ao chegar a noite. A flor que desabrocha ao chegar a noite. Feliz cantemos o amor na criação, em cântico de paz que sai do coração. Em cântico de paz que sai do coração. Cantemos. Põe alegria aí. O pássaro que trina nas grandes alturas. O pássaro que trina nas grandes alturas. Pra cá vai. Feliz cantemos o amor na criação, em cântico de paz. Em cântico de paz que sai do coração. Olha, estou impressionado. E é isso. Eu vou realmente sair dessa atividade hoje tendo no coração a tranquilidade daquele que realmente encontrou muitos cantores. Isso traz, essa tranquilidade é advinda exatamente dessa prerrogativa de que nós não sabemos quanto tempo nós ficaremos por aqui. Tanto é que algumas pessoas desencarnam próximo aos 100 anos de idade, outras em tenridade, alguns na minha faixa de 40, 50 anos. E o importante é, por isso que eu ressalto isso, que se eu desencarnar daqui até o próximo ano, quando renovar o meu contrato com a minha empresária para esse trabalho voluntário, que outros cantores poderão se erguer aí da plateia e vir aqui à frente cantar.
nós somos esses partícipes, entregando o que de melhor nós encontramos para que o amor se estabeleça. E essa próxima melodia vai entrar em sintonia com uma frase que está contida no livro intitulado Viver é bem simples, nós é que complicamos, escrito pelo grande amigo e professor pesquisador da doutrina espírita, Alquinder de Oliveira, que infelizmente desencarnou ano passado na sua cidade natal, lá de Urupês. O professor Alquinder escreve uma frase neste livro que diz: se quisermos fazer deste mundo um mundo melhor, a mudança tem que começar a ocorrer em nós mesmos. Melhoremos a qualidade dos nossos pensamentos e de nossas palavras. Agindo assim, emitiremos saudáveis e benéficas vibrações que irão influenciar decisivamente o ambiente à nossa volta. Então não é só estar aqui na casa espírita, não. É pensar em cada detalhe, é pensar naquilo que você fala, é pensar naquilo que você gera no campo do pensamento e refletir se essas vibrações estão em sintonia com aquilo que nós aprendemos por aqui. Porque nós não podemos, ao final da palestra, retroagir aos instintos primitivos, conforme nós já falamos. Queremos manter essa sequência positiva. Então, a próxima melodia, ela foi escrita no seio de uma tribo angolana. Lá, eles cantavam uma única palavra do seu dialeto, que é o dialeto cumbundo, que na tradução para o português significa passe por aqui. A palavra é kumbaya. Kumbaya. Segundo os pesquisadores daquela tribo, isso está tudo registrado lá nos anais da ciência, quando eles executavam esta canção nos seus rituais, acontecia de tudo, manifestações espirituais, processos de cura, aquelas pessoas que eram mais irritadas ali na tribo ficavam calmas, e até a colheita vinha mais farta. Então é o que nós queremos para a nossa existência, manter este equilíbrio, não só quando estamos na casa espírita, mas ao longo da existência. Inclusive, a música não ficou só lá na tribo angolana, ela acabou parando nas igrejas protestantes da Inglaterra, e alguns pastores complementaram dizendo, Kumbaya, my Lord, ou seja, passe por aqui, meu Senhor. Repete. Isso, nem respira para não esquecer. Para quem não entender o meu inglês, que não é lá tão fluente assim, um trecho desta melodia diz, passe por aqui, para o sol que brilha no céu, para o ritmo da chuva que cai, para toda a vida, seja ela grande ou pequena, para tudo que é verdadeiro, para tudo que você faz. Eu vou cantar uma única vez, vou sentar ali para deixar vocês cantando à vontade. Vamos direto para Angola. Vou lembrar como é que é. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Solta a voz. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Harmonia. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Determinação. Kumbaya, my Lord, Kumbaya.
it never fades. For a heart filled with joy, proud and real, proud you'll feel. É só cantar agora. Oh my God, my Lord, my luz. Não sei se vocês observam, eu tenho essa característica aqui de ficar atento a tudo que acontece no salão. Algumas pessoas, ao final dessa música, ficam assim quase que em prece, porque é natural que, residentes de um planeta de provas e expiações, nós ainda gostamos de assistir o sofrimento uns dos outros, né? Neste aspecto, o melhor de se observar é o cantor de ópera, porque ele vai cantando, a veia vai estufando, todo mundo pensando, agora ele vai desencarnar, né? Mas pode ficar tranquilo que é só pressão do diafragma, nós estamos muito bem. Lembre-se, nós somos os partícipes desse processo de crescimento do planeta. Não é só buscar as nossas próprias melhorias individuais. O que nós queremos é sempre trabalhar no coletivo. E o início é pensar aquilo que nós estamos realizando do ponto de vista de fono, daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, daquilo que eu gero de energia. Portanto, sejamos a voz do otimismo, da esperança. E diante daquele que nos confronta, quando você, no meio da sua trajetória, encontrar aquela pessoa que te irrita, sempre tem, não tem? Aquele vizinho amável, que em pleno domingo de manhã liga o som no último volume para lavar a moto, não é? Ao invés de você se irritar com ele, lembrar de todos os seus familiares naquele instante de energia positiva, faça aquilo que nós aprendemos aqui. Abra a janela da sua casa, fite o vizinho que lá está lavando a moto e diga para ele: Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Pode ter certeza que alguma coisa vai mudar, né? É a indicação para que haja melhoria. E realmente nós só podemos agradecer. Antes de nós finalizarmos aqui, eu acho que vale a pena destacarmos, já que é a primeira vez que eu estou vindo a esta casa, apesar de há muitos anos eu já participar de uma outra casa aqui da Redondeza e já aceitar o convite dos amigos do Rio de Janeiro há mais de 20 anos para estar nessa jornada, todo esse trabalho sempre acontece de forma voluntária. Nós nunca cobramos nenhum tipo de remuneração por esse tipo de palestra. O que muitas vezes as casas espíritas realizam é um rateio da passagem de ônibus para que nós não tenhamos um prejuízo financeiro nas nossas contabilidades domésticas. Mas não há cobrança de cachê, não há cobrança de remuneração. E dentro desse trabalho voluntário, fazemos questão sempre de ressaltar que ao final dele, vocês observarão lá embaixo, ao lado ali daquela seção de desmaterialização de alimentos que tem aqui, né? Lá estarão expostos alguns títulos de CDs que nós gravamos ao longo desses 25 anos, que na pandemia ali se transformou também em opções de pendrive. Então hoje, para quem não tem onde tocar CD, nós temos essas opções de pendrive, e a arrecadação alcançada com a venda desses produtos vai diretamente para o Hospital Espírita Fabiano de Cristo, que é um hospital que está construído e funcionando em Caieiras, que é uma cidade ali da Grande São Paulo, e que trabalha na retaguarda aos portadores de câncer. Lá no Fabiano, nós não oferecemos tratamentos espirituais.
O tratamento oferecido ali é um tratamento clínico, de retaguarda, com oncologista, clínico geral, fisioterapeuta, distribuição de medicação, de alimentação especial. E quem quiser conhecer mais, tranquilamente você coloca no Google Hospital Espírita Fabiano de Cristo e observará tudo aquilo que nós temos realizado por lá. Alguma dúvida pontual, você pode me buscar ali embaixo, nós estaremos lá para tirar qualquer tipo de dúvida. Até algumas pessoas me perguntam assim, mas Alan, para conversar com você, para tirar alguma dúvida, eu preciso adquirir algum produto? Não. Estaremos ali de coração aberto para atender a todos. É óbvio que quem compra eu sempre dou um abraço um pouco mais apertado, né? Brincadeira. Diga, Belo, por gentileza. Gostaria, em nome de todos, pedir se você puder retornar, fazer uma nova visita a essa casa, seria muito bem. Não, a minha empresária vai cuidar disso. Inclusive, Fátima, venha cá rapidamente. A Fátima, ela é trabalhadora lá do GEFA, que é o Grupo Fraternal Francisco de Assis. Inclusive, a primeira vez que eu estive lá no GEFA, data mais ou menos há 20 anos atrás, a convite do seu Newton Leal, grande amigo nosso. Nós participamos muitas vezes dos encontros que ele realizava também, em benefício daqueles que menos têm, lá na cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. Então eu tenho muita afinidade, carinho, e essa jornada continua pelo Rio de Janeiro, através das mãos da Fátima, que é trabalhadora lá do GEFA, mas sempre sentindo o seu Newton no nosso coração, uma vez que agora ele já nos acompanha do plano espiritual. A Fátima dirá aonde nós teremos uma última oportunidade, para quem não tiver compromisso amanhã, nós temos uma última possibilidade de encontro, e aí eu retorno para São Paulo, porque eu já tenho atividade profissional lá, num casamento que nós vamos tocar. Fátima, onde estaremos amanhã? Então, bom, nós vamos gravar amanhã na Rádio Rio de Janeiro, pela parte da manhã, né, no programa Bandeira para o Futuro, que no caso eu e a Sueli Guimarães fazemos a apresentação desse programa. E aí ele vai gravar conosco um programa que vai ao ar em dezembro, relacionado ao Natal, e depois um outro que vai ser para início de ano, para dar uma reforçada, para a gente refletir o que a gente pode fazer, né, na mudança de ano. E depois, à noite, às 19h20, 19h25, por aí, ele vai estar na Casa Espírita Frei Fabiano, ali no Rio Grande do Sul, acho que é número 5, se eu não me falha a memória, lá no Meier, né? E de lá, quando acabar tudo, já estou levando ele para a rodoviária, né? E aí, em breve, ano que vem, ele vai estar aqui de novo, em outubro. Vai vir para a Semana de Francisco, lá do nosso GEFA, e aonde quem quiser que ele volta, tá bom? Combinado, Belo. Então, para outubro a gente se reencontra. Mantenha-se sintonizado na direção do bem. Quem quiser continuar acompanhando a nossa tarefa, seja a parte profissional ou a voluntária, facilmente você nos encontra nas redes sociais. Vai lá no Alan Vilches Oficial do Instagram, no Facebook, e Alan que nem do Kardec, com 2 L's e N, Vilches é espanhol, Vilches. Você fala, vixe, você vai me encontrar lá, tá? Inclusive, a minha estada aqui pela primeira vez na casa, mas houve sempre uma sintonia muito grande, porque Francisco é sempre um ser de muita inspiração positiva, né? E aqui esta casa tem como prerrogativa um Francisco também. Eu tenho meu nome oficial registrado, é Alan, porque minha mãe quis homenagear o digníssimo Allan Kardec, coitado Allan Kardec, né? E o segundo nome é Francisco, em homenagem a Francisco Cândido Xavier. Então, meu nome completo é Alan Francisco Vilches Caires. Então, eu carrego essa essência do Francisco no meu próprio nome. Espero não estar desonrando, né, a vibração de Francisco de Assis, de Francisco Cândido Xavier e de Francisco de Paulo também. Para agradecermos, para que nós tenhamos a oportunidade de nos sentirmos ainda mais tratados. Daqui a pouquinho a gente se encontra para a confraternização lá embaixo. Quem quiser desmaterializa os alimentos, quem quiser conhece o CD, quem quiser dar um abraço também estaremos por lá. E aí eu convidaria nesse instante aos digníssimos médiuns aqui hoje que estão na casa para que dirijam-se para a tarefa do passe agora. Nós vamos fazer uma música para a preparação e em seguida nós damos sequência nessa oportunidade de tratamento. Pode ser? Pode ser. Por favor, amigos, se dirigem pelas laterais até o final. Gente aqui na frente, até o final do salão e pelas laterais, por favor. Laterais, lá atrás, bem, pode ser também.
Aqui na frente também, tá? Angelina, fica aqui. Tá. Obrigado, tá? Muito bem. Parabéns, tá? Ótimo. Tá. Lá atrás, mais para trás, por favor. Vamos nos manter, então, em concentração, fazendo uma releitura interior de tudo aquilo que nós viemos buscar nesta casa e daquilo também que são as nossas solicitações junto à própria espiritualidade, que neste momento nos conectam ao próprio Mestre Jesus e à Mãe que nos aconchega neste momento. Por gentileza, o passe foi dado. Peço aos médios que se dirijam à mesa de caridade.
Vamos agora à segunda parte de nossa sessão. Vamos começar. Agora chegou o momento de nós doarmos. Recebemos muito durante essa sessão maravilhosa. Então vamos fechar nossos olhos, pensamento no alto, em Jesus e nosso Pai, nossa Mãe Maria e todos os trabalhadores da casa, que estão sempre nos ajudando em todos os momentos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus, nosso Mestre Maior. Francisco de Paula, patrão de nossa casa, trabalhadores da Serra de Francisco. Aqui estamos agora, nesse momento, para pedir pelos irmãos encarnados, nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas, os sofredores, os irmãos que estão em tratamento, os irmãos que estão em situação de rua, os irmãos que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios. Vamos pensar neles e pedir a Jesus que olhe por eles, Pai, que eles possam ter alguma chance de viver em paz nesse país. Vamos pedir por todo o país, seus governantes, em todos os estados, e pedir a Jesus que nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Muito obrigado, Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir agora a nossa irmã Kelly que faça para nós a prece para os irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Querido Deus, rogamos a Ti que todo o amparo, luz, vibrações e proteção que recebemos aqui nessa tarde possa chegar igualmente a todos os nossos entes queridos que já se encontram no plano espiritual, a todos os irmãozinhos sofredores que ainda não sequer perceberam que se encontram na verdadeira vida, e que essa vibração, o amor, o amparo e o socorro chegue a todos os irmãos desencarnados que estão em torno do nosso orbe, que todos sintamos a vibração de amor do nosso Mestre Maior, Jesus de Nazaré. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigado, irmão. Agora, o que nos resta é agradecer por tudo que tivemos aqui nessa tarde, noite. E eu vou pedir a nossa irmã Cláudia para fazer a prece de agradecimento por esse dia, por essa tarde e noite maravilhosa. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Só nos resta agradecer por essa tarde abençoada que tivemos aqui com o nosso palestrante, que ele possa ser sempre abençoado e seguir esse caminho, levando alegria, luz e conforto em seu caminho. Agradecemos aos espíritos amigos dessa casa que estão sempre prontos a nos guiar, a nos proteger, e que possamos retornar em segurança para os nossos lares. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Bom, muito obrigado, minha irmã. Agora, para terminarmos realmente, por favor, olhe para o seu colega do lado e diga boa noite. Muito bem. Muito obrigado. E até a próxima quarta-feira. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.